Então, a todos os irmãos da loja Raja Yoga, Namastê. O Deus que habita em mim saúda, o Deus que habita o coração de todos. Sempre uma satisfação nós estarmos aqui com vocês para darmos continuidade, né, a um tema que nós já estávamos abordando, ou no dia de hoje para falar das civilizações humanas. E o foco seria mais a sexta e a sétima civilizações, mas com certeza não dá para falar dessas últimas civilizações da cadeia terrestre sem falar também das demais civilizações, né? E por que nós estudamos isso, meus irmãos? Existe no universo uma uma cadeia de correspondências, né? Então, tudo que acontece no macrocosmo, ele acontece também conosco no microcosmo. Então, uma vida humana, ela se processa com ciclos setenários, né? Então, a cada 7 anos, o indivíduo tem ali a primeira infância, tem ali a adolescência, depois atinge a maioridade, a pessoa vai se desenvolvendo. Então, nós vemos que a cada 7 anos existe um desenvolvimento da consciência humana, né? E isso, meus irmãos, também é um processo que se dá a nível macrocósmico, né? Quando inicia a vida em um planeta, né? Que o nosso, na verdade, é apenas um, né? De vários planetas que estão evoluindo no sistema solar, né? A cada vez que a vida do Deus planetário, como acabou de mencionar aí a irmã Samira, né? Quando Gaia se manifesta num planeta, ele gera para aquelas chispas divinas que estão no nível humano, né? Que no nosso caso são cerca de 60 bilhões de chispas divinas que alcançaram esse nível. Então, a vida num determinado planeta acontece em 7 períodos, assim como a vida de uma pessoa vai se desenvolvendo de 7 em 7 períodos, a vida dos seres humanos coletivamente também se processam naquilo que na literatura teosófica inicial era chamado de raças, né? Mas como eu já expliquei na palestra anterior, nós não devemos usar mais esse termo raça, né? Porque infelizmente, né, não é culpa realmente dos nossos irmãos teosofistas lá iniciais, né? Já que a Sociedade Teosófica, né, que fez inclusive aniversário nesse último domingo, né, 149 anos da sua fundação, né? Quer dizer, um século e meio praticamente. Naquela época que se começou a desenvolver esses conhecimentos, né? Havia, né? Um pensamento praticamente é, pouco científico, né? A ciência com relação à genética, com relação à própria estrutura do ser humano, não era tão evoluída quanto é hoje. Então havia um pensamento praticamente, podemos dizer assim, rural, né? Se via as pessoas, os animais, né? As plantas, né? Como se eles fossem realmente segmentos que poderiam ser classificados, né? E os seres vivos, principalmente os animais, então se chamava determinada espécie de animal, a raça tal, né? E isso era uma coisa que era comum. Então a gente vê aí, por exemplo, na própria doutrina secreta
Madame Blavatsky, a gente vê essa terminologia de raças, né? Mas, felizmente, a ciência evoluiu o suficiente para analisar o código genético dos seres vivos, né, o DNA, e no caso da humanidade, meus irmãos, está absolutamente constatado que há assim pouquíssimas diferenças genéticas entre as diversas etnias humanas que se desenvolveram em períodos históricos e estão espalhadas pelo globo, né? Então nós temos que dar um desconto para esses nossos irmãos teósofos, teosofistas lá dos primeiros anos, né? E principalmente livros como o Fundamentos de Teosofia do irmão Gina Rajadasa, né? Que foi um livro de 1900, né? Temos que imaginar que é um livro escrito há 124 anos atrás, quando ele dizia que os povos que atualmente residem é, na, ali na Austrália, ou então na África, seriam do tipo lemuriano, ou que os japoneses, coreanos, chineses, eles seriam, né, a raça Atlante. Então os africanos eram os lemurianos e nós teríamos na Europa, teríamos aqui nas Américas, teríamos os arianos, né? Infelizmente, esse conceito caiu, meus irmãos. Então, nós temos que ter uma visão calcada na ciência, né? Que realmente a nossa espécie, a espécie humana, é uma única espécie. E né, ela tem uma unidade cujas diferenças que existem, elas são apenas fenotípicas, ou seja, são externas, né? Cor da pele, o tipo do cabelo, coisas desse tipo, meus irmãos, foram adaptações exteriores do organismo humano ao clima, às condições de vida, né? E muito especificamente hoje que nós estamos, né, comemorando o feriado nacional no Brasil, Dia da Consciência Negra, nós temos que realmente olhar para trás no tempo que houve realmente uma ignorância muito grande dentro da humanidade que fazia essas divisões, né, entre os seres humanos com relação à cor da pele, né? Isso foi realmente uma coisa muito terrível e nós tivemos milhões e milhões de seres humanos trazidos, né, principalmente da África, para o Brasil, para as Américas, né? O Brasil, lamentavelmente, foi o último país, né, da história a abolir a escravidão, né? Realmente foi uma coisa terrível, né? Então nós temos que banir da nossa literatura, eu acho que até os próprios dizeres do primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, que prega uma fraternidade sem distinção, e lá está a palavra raça, né? Então essa palavra vai ter que ser retirada ali, meus irmãos, porque a ONU, outros organismos internacionais não usam mais isso. Então, se a gente for falar dos momentos evolutivos da civilização, da humanidade, das civilizações, nós temos que pensar em desenvolvimentos psicológicos. E nesse momento atual, meus irmãos, a humanidade ela tem uma grande unidade. Nós não podemos fazer divisões no mundo, né? Imaginando
ou até apregoando como esses livros iniciais, né, da Sociedade Teosófica diziam, né? Nós lemos lá até nas cartas dos Mahatmas, né? Dizendo assim, olha, a raça branca vai ser a primeira que vai dar a mão para, para a raça negra, né? E isso realmente era um pensamento muito incompatível com a realidade até espiritual, né, dos nossos seres. Então nós vamos falar aqui das civilizações, né, que eram na literatura chamadas de raças, mas isso, meus irmãos, nós temos que imaginar que foram períodos de desenvolvimento da humanidade como um todo. Nós não podemos tentar lançar isso para a atualidade e fazer lá como o Gina Rajadasa tentou fazer e classificar as pessoas por cor da pele, né? Pela etnia, dizer, olha, esse aqui é mais Atlante, esse aqui é mais Lemuriano, esse aqui é mais ariano, porque nós sabemos muito bem o que aconteceu no século passado, quando os alemães resolveram levar essas ideias muito a sério, né? E se proclamando, né? Os seres mais evoluídos, que eram a raça superior, e infelizmente deu no que deu, uma mortandade, um morticínio, né? Absurdo, né? O século passado faleceram mais de 200 milhões de pessoas nas diversas guerras, né? Além da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram realmente guerras lamentavelmente fratricidas, né? Entre seres humanos, e que tudo isso, meus irmãos, é calcado em conceitos errôneos, né? Então, Madame Blavatsky, aí na Doutrina Secreta, na Cosmogênese, ela foi a primeira escritora teosófica, né, que expôs, meus irmãos, justamente isso que está nesse quadro aí, que é a progressão da vida, né, nos diversos planetas, ah, e nas cadeias planetárias que ela descreveu muito bem, né? Isso aqui é uma coisa que não está ao alcance dos nossos sentidos, né? E da nossa curta vida humana, que não passa de algumas décadas, né? Mas ela disse que a vida circula, né? Nesses globos, né? Como ela mesmo descreveu, né? Nós estaríamos justamente aqui nesse esquema inferior aqui, que está bem do meu lado aqui, né? Esse esquema aqui é que seria o esquema da cadeia terrestre. Ele teria ali é, os seus planetas físicos, teria planetas astrais e planetas mentais, né? E a vida, né, as chispas divinas, elas estariam circulando ali no período da cadeia planetária, né, por 7 vezes, né? E no atual momento evolutivo, nessa circulação, né, da vida, já teria se passado 4,5 giros, né, dentro dessa cadeia dos projetados 7 giros ou 7 rondas que a vida vai dar, né, nesse esquema de planetas, né? Então nós estaríamos na quarta ronda e meia, né, que seria exatamente o maior período de materialização, de condensação das formas, daí que nós temos no planeta Terra atualmente uma gigantesca quantidade de seres vivos, a humanidade também a população desse planeta vai crescer realmente até atingir
uma quantidade de pessoas encarnadas muito grande, né? Nós já estamos nesse atual momento com 8 bilhões de pessoas encarnadas, mas eu creio que deve chegar aí por volta dos 12 a 15 bilhões de pessoas que seriam justamente veículos físicos para que as almas, né, as 60 bilhões de almas humanas, elas tenham condição de evoluir, né? Então, dentro desse esquema, né, óbvio que não dá para explicar tudo, mas justamente se a gente olha esse quadro anterior, né, se nós estamos justamente nessa cadeia aqui terrestre, a cadeia anterior, que é essa da esquerda ali na tela, né? Seria exatamente a cadeia anterior, seria aonde o grande planeta físico ele foi a Lua, né? Por isso essa cadeia de mundos anterior foi chamada de cadeia lunar, né? Porque a Lua, que atualmente nada mais é do que um satélite da Terra, ele era um planeta muito maior, segundo as descrições dos livros teosóficos, e as nossas atuais almas, né, viveram nesse planeta, que atualmente é a Lua, né, apenas esse satélite. Nós vivemos a experiência do reino animal, né? Nós ocupávamos nessa cadeia anterior a experiência dos corpos animais, enquanto que ah, um outro grupo, né, de almas que foi realmente emanada há muito mais tempo atrás, né, haviam almas que já estavam no nível humano, né? E houve, então, todo o desenvolvimento da humanidade anterior à nossa, o desenvolvimento dos corpos animais, e houveram, então, os resultados dessa cadeia lunar, né? Para os seres que já estavam no nível humano, o grande objetivo era alcançar aquilo que é chamado de a quarta grande iniciação, né? Ou se transformar num arhat, né? Ou aquelas almas que só reencarnam só mais uma vez, né? Mas o que aconteceu é que depois que milhões e milhões de seres atingiram esse ponto, elas tomaram então o caminho cósmico que lhes era mais interessante, e uma parte desses seres da humanidade anterior que atingiram o grau de mestre, de iniciados, eles tinham a tarefa de trazer a vida para a cadeia subsequente, né? A cadeia posterior que viria a ser justamente esse planeta onde nós estamos, né? E aí tem até a controvérsia com a ciência está achando hoje em dia que a Lua foi formada com a colisão de algum grande objeto com a Terra, e uma matéria que teria sobrado teria então composto a Lua. Agora, os escritos teosóficos dizem o contrário, que havia um planeta muito maior, que nós estamos chamando hoje em dia de Lua, e foi ele que recebeu um impacto de um objeto cósmico muito grande, e então a matéria que foi lançada no espaço se condensou naquilo que nós chamamos de planeta Terra, e o que sobrou, então, acabou perfazendo o nosso satélite, a Lua, que inclusive está se afastando e que vai ser perdido no espaço, né? Parece que a cada ano que passa,
a Lua se afasta alguns metros ah, da órbita da Terra e ele vai acabar um dia, a Lua vai acabar escapando. Mas o fato é que a vida, meus irmãos, foi transferida da Lua para a Terra, né? Daí que, obviamente, que surgiram aqueles seres gigantes, né? Que foram os dinossauros, né? Que realmente não tem explicação. A ciência ainda hoje ainda acredita no que houve um acaso absurdo, né? Que os átomos foram trombando e formando moléculas que acabaram gerando seres vivos, né? O que é realmente uma afirmação muito absurda, né? Dizer que do caos absoluto da colisão dos elementos químicos, em algum momento apareceu um ser vivo ali unicelular e que esses seres unicelulares foram se desenvolvendo, principalmente nos mares da Terra, e que posteriormente se transformou nos peixes, os peixes acabaram migrando para a terra seca, e aí foram formando outros animais até que chegou no dinossauro, né? Então, meus irmãos, isso aí são afirmações que a ciência faz absolutamente sem provas, né? E é uma teoria realmente bastante insustentável que do caos teria surgido toda essa vida no nosso planeta. Segundo a teosofia, na verdade, o que houve foi que os seres vivos que existiam na Lua, muitos deles acabaram se transferindo para a Terra. E o que escritores como Leadbeater, Annie Besant e outros disseram é que justamente o reino animal da Lua era composto por animais gigantescos. E é isso que explica exatamente a presença dos dinossauros na Terra, que reinaram absolutos aqui nesse planeta por cerca de, sei lá, 250 milhões de anos, né? Eles só foram extintos definitivamente há 60 milhões de anos atrás, quando um asteroide muito grande colidiu ali na região do México, ali, do Golfo do México, né? E ali, praticamente o planeta se incendiou com essa colisão e 90% da vida do planeta se extinguiu e realmente as maiores vítimas dessa colisão foram os seres gigantescos que eram aquilo que nós chamamos genericamente de dinossauros, né? Só aí é que houve as condições para o começo do desenvolvimento da assim chamada humanidade, das primeiras civilizações que não eram inclusive nem físicas, né? Se a gente começa a estudar exatamente a, a, as primeiras civilizações, assim, dentro do estudo teosófico, né? Nós vemos que a primeira civilização se deu na região norte do planeta, né? Antigamente chamada de raça polar, né? E eu estou chamando aqui para não usar esse termo raça de civilização polar, era uma civilização realmente etérica, não era nem física, né? Tanto a primeira como as segundas civilizações, elas não eram físicas como nós estamos encarnados na matéria, né? Essas civilizações elas estavam desenvolvendo praticamente a questão do corpo astral, do corpo etérico, né? Então essas civilizações elas passaram milhões de anos, né, para criar o projeto daquilo que viria a ser a humanidade.
ainda houve um problema sério que muitos daqueles seres, né, os chamados pitres lunares, ou os progenitores da nossa humanidade, que foram aqueles seres que já eram humanos na cadeia lunar, muitos deles se negaram a vir se encarnar, né, para começar um trabalho de desenvolvimento da humanidade aqui no planeta Terra, e isso realmente criou um problema muito sério, causou praticamente lá na época da Lemúria, né? A Lemúria, que é a primeira civilização física, né? Ela começou a se formar 25 milhões de anos atrás, meus irmãos. Então, segundo o Blavatsky, Leadbeater, Annie Besant, outros escritores, os primeiros seres humanos que físicos eram praticamente gigantes, eram seres que nós não reconheceríamos como seres humanos, né? Eram seres com um único olho na região da testa, né? E esse olho, na verdade, ele enxergava muito mais o etérico, o astral do que o físico, né? E e eles foram desenvolvendo praticamente a questão da materialização do corpo humano, o tato, né? A visão, e conforme foi havendo esse desenvolvimento, esses seres foram diminuindo de tamanho. E houve um evento realmente crítico que auxiliou na evolução da humanidade na Lemúria, que foi a divisão dos sexos, né? Porque não havia ainda a divisão na humanidade em sexo feminino e sexo masculino, que obviamente só ocorreu para uma aceleração da troca do código genético, né? Os primeiros seres humanos, eles se manifestavam da mesma forma que muitos animais ou seres unicelulares faziam, né? Pela divisão celular, né? E depois também pelo, né? Então há nomes lá na doutrina secreta, a gente lê umas coisas meio absurdas, assim, os nomes, por exemplo, filhos do suor, né? Que eram os seres eram praticamente exudados uns dos outros, né? Saíam pela pele, né? Isso demorou muito para evoluir até chegar no sistema do ovo, né? Onde nós temos ali no ovo o código genético que vai ser fertilizado e vai desenvolver dentro da casca do ovo um novo ser. E nós podemos ver que dentro do corpo humano estão introjetados exatamente esses passos evolutivos. Porque o que é um ser humano quando ele está naquela, né? Quando nós somos apenas o óvulo, né? Que a mulher nasce lá com cerca de 5.000 óvulos, ele está representando aquela época que os seres humanos nasciam e cresciam através de ovos, né? E quando esse óvulo é fertilizado com o espermatozoide, ele começa um processo de divisão e multiplicação celular, que era exatamente como os primeiros seres desse planeta faziam, né? Então, tudo isso está ali impregnado, demonstrado nos primeiros instantes da vida humana, dentro da vida intrauterina, né? Em que depois que aquela primeira fertilização, aquela primeira divisão celular acontece, né? E para vocês terem
noção, aquela primeira célula que se forma quando se junta o óvulo e o espermatozoide, ele começa a desenvolver a cabeça do indivíduo. Então, no centro da nossa cabeça está a primeira célula que foi criada pela divisão celular, e a partir da cabeça que vai se desenvolvendo todo o corpo, mas inicialmente ele parece muito mais um réptil, né? Parece quase que um girino, né? E ele vai só com o passar das semanas, dos meses, é que ele vai desenvolvendo os membros, né? E vai se parecendo mais com realmente um ser mamífero, né? E mesmo depois que a pessoa nasce, depois dos 7 ou 9 meses de gestação, a pessoa continua se manifestando como se ela tivesse recuperando as experiências pregressas do nosso desenvolvimento, né? A criança obviamente que não consegue ficar de pé, ela se arrasta como se ela fosse um réptil. Depois, com o tempo, ela começa a engatinhar como se ela fosse um, um animal, como se ela fosse um mamífero, né? Toma leite, o ser humano, né? Pelo menos nos primeiros meses ele toma leite, né? Se bem que os adultos continuam insistindo nessa ideia que tem que tomar leite e que tem que tomar leite de outro animal. Em vez de tomar o leite do ser humano, ele vai tomar leite de vaca ou de cabra e fazer comida com isso. E hoje está cheio de gente aí intolerante à lactose e ainda se pergunta por que, que a pessoa é intolerante, né? Então, a divisão dos sexos, meus irmãos, ela ocorreu há cerca de 18 milhões de anos atrás. E esse momento foi muito importante porque através do contato sexual você trocava, e você troca ainda o, o código genético de uma maneira muito mais rápida, né? Então, há um desenvolvimento da civilização humana através desse sistema, né, do contato sexual, né? Então, a Lemúria, nós temos aí o mapa que estão aí em livros, diversos livros, né, do, se eu não me engano, do C. Scott, né, que com a ajuda do nosso querido Bispo Leadbeater, né? O Scott, né? Publicou alguns livros, a Lemúria Perdida, né? Um livro também sobre Atlântida, né? E acho que o Leadbeater escreveu mais ou menos uns 90% do livro dele. Lá tem esse mapa que mostra como é que era a distribuição das terras secas, né? Que nós vemos aqui em vermelho nesse mapa, né? Então, há milhões e milhões de anos atrás, nós vemos que a Lemúria era realmente um território que se estendia naquilo que é mais ou menos hoje a África, indo em direção à Ásia, pegando ali a região da Índia, do Tibete, se estendendo a, na direção do Oriente, né, dando a volta no globo, até terminar lá, né, algumas ilhotas lá naquilo que seria a Ilha de Páscoa, né? Vai saber se aqueles moais lá da Ilha de Páscoa não são a representação daquilo que de uma reminiscência, né, do desenvolvimento da Lemúria. Então, de corpos muito grandes, né, de verdadeiros gigantes, com cerca de 12 metros de altura, esses corpos, com o passar do tempo, do melhoramento praticamente do código genético humano, os corpos foram diminuindo, mas mesmo assim eram bem maiores, né, do que comparado com os corpos atuais, que muito raramente atinge aí 2 metros de altura, né? Mas
essa civilização que foi a mais longeva de todas, né? Ela terminou, né? Para dar lugar à civilização seguinte, que viria a ser a Atlantis, né? Então, enquanto os lemurianos foram desenvolvendo as capacidades físicas, né, nós vamos ver que os Atlantes eles vão desenvolver mais a parte emotiva, o corpo astral, a parte emocional, né? Os corpos vão continuar diminuindo, né? Então, mas não deixou de haver problemas aí. Sempre que uma civilização termina, acaba havendo cataclismos ou guerras, muitas vezes, né? Genocídios, lamentavelmente. Mas o grande problema com a Lemúria foi que os seres humanos acabaram desenvolvendo uma espécie paralela a nós, né? Ao contrário do que muitos que não estudam bem essa questão podem imaginar que o ser humano pode ter tido uma origem praticamente o chamado elo perdido, né? Uma origem comum entre os seres humanos e os macacos. Segundo nós lemos na doutrina secreta, foram os seres humanos que acabaram interagindo sexualmente com o reino animal que existia naquela época, e aí degenerou a nossa espécie em dezenas de subespécies que hoje nós conhecemos como os símios, os macacos, orangotangos, micos, chimpanzés, né? São cerca aí de 70 subespécies aí, filamentos, que praticamente estão até aumentando, né? Enquanto a humanidade ela tem realmente um código genético muito único, né? Que tem muito poucas diferenças, esses diversos símios eles têm características genéticas muito diversas, alguns deles são praticamente idênticos ao ser humano, como os chimpanzés, agora tem outros como micos, orangotangos, tal, eles vão é, tendo uma diferenciação muito maior. Então esse episódio aí é chamado dentro da literatura teosófica como o pecado da Lemúria, porque foi a nossa humanidade que acabou degenerando nesses seres que nós chamamos assim genericamente de macacos. E haveriam inclusive almas humanas presas, atadas dentro desses corpos, desses seres, que isso só vai realmente terminar quando acabar o desenvolvimento da sétima civilização nesse planeta, quando a vida se retirar desse planeta, é que esses seres que estão presos, nessas almas que estão presas nos corpos dos símios, é que irão retornar para a nossa humanidade, né? Houve também no final da Lemúria, o grande impulso dos seres de outra cadeia planetária, da cadeia venusiana, né, que vieram para a Terra e acabaram aí sim criando aquilo que nós chamamos de civilização, porque os lemurianos não passavam muito mais do que animais, viviam nas florestas, lá trepados nas árvores, né? Só quando chega realmente os seres de uma cadeia planetária mais avançada do que a nossa, que formaram já naquela época a grande fraternidade
dos mestres, né? A grande fraternidade branca, na verdade, se forma lá na época da Lemúria, e é ali que começa a tradição dos reis divinos, né? Os reis que eram como deuses, aqueles que ensinavam as ciências, ensinavam a agricultura, faziam com que as pessoas se organizassem é, em cidades, em estados, e formavam ali as dinastias, né? Obviamente que não tem nada que ver com as dinastias mais recentes, mas essa história toda começa há pelo menos uns 3 ou 4 milhões de anos atrás, e na verdade toda a espiritualidade do planeta Terra, na nossa humanidade, ela depende das atividades dessa fraternidade dos mestres. Eles perfazem aquilo que é chamado de o governo oculto do mundo, porque eles velam pelas civilizações, pelos desenvolvimentos das nações, e vão ajudando que as pessoas possam nascer nas diversas civilizações e ter as experiências, né, evolutivas, né? Então, da Lemúria, nós podemos passar para a quarta civilização, que foi a civilização Atlante, que ela começa há 12 milhões de anos atrás, principalmente para desenvolver dentro do corpo humano a manifestação das emoções. Na verdade, a cadeia planetária em que nós estamos agora, o maior desenvolvimento que deveria acontecer deveria ser justamente o desenvolvimento é, emocional, né? Nós temos, por exemplo, essa questão do corpo humano ser 70% de fluidos, né? 70% de água, como se diz por aí, na verdade são fluidos diversos. Isso põe o corpo humano em ressonância muito forte com as emoções. Então, o que domina realmente o corpo humano são as emoções, né? Não são os pensamentos, né? Os pensamentos podem dominar as emoções. Agora, quem movimenta, quem domina o corpo é a emoção. Então, os Atlantes foram desenvolvendo esse aspecto, foram refinando a sua civilização, e provavelmente nós estamos até um pouco longe de chegar nos desenvolvimentos que a Atlântida fez, né? Uma das coisas mais pitorescas que marcam as civilizações que depois adviram da Atlântida é a questão das pirâmides, né? Aonde há pirâmide é porque ali houve a influência da Atlântida, porque eles tinham um domínio muito grande da energia advinda das formas, né? Simplesmente quando você amontoa uma quantidade de matéria nas devidas proporções, ela acaba gerando campos, né? Campos que acabam criando fluxos de energia, né? Não aquela coisa meio absurda que é chamada campo de energia, mas o campo, meus irmãos, na ciência Atlântida, da Atlante, era a coisa mais importante. E eles se preocupavam muito mais com a qualidade do campo, né? Do que propriamente hoje em dia nós vemos a nossa tecnologia da quinta civilização. É uma tecnologia que se preocupa muito com a força, né? Com a capacidade de explodir, com a capacidade de movimentar, de transmitir à distância.
a energia, a força, né? Isso não era muito um foco da ciência Atlante, né? A Atlântida ela chegou a desenvolvimentos científicos muito avançados, chegou a desenvolver máquinas voadoras, máquinas espaciais. Provavelmente eles saíram até fora do planeta Terra e fizeram até alguma incursão até para fora do sistema solar, meus irmãos, porque eles tinham mapas, né, muito bem feitos é, de como seria a geografia da Terra, né? Então esse mapa aqui que está lá no livro do teósofo o S. Scott lá, ele descreve como que era a Atlântida há praticamente 1 milhão de anos atrás, né? Justamente na época que vai começar a quinta civilização, né? Porque as civilizações elas começam retirando ah, da, daquela subdivisão daquela civilização que vai ter numericamente relação com a civilização seguinte. Então, da terceira sub-raça da Lemúria, foi tirado um grupo que formou a quarta raça, né? E do quinto grupo, né, ou sub-raça da Atlântida, é que foi tirado um grupo para formar a nossa atual civilização, a raça ariana. Daí que tem aquelas histórias que existem no Oriente, as histórias que os próprios hebreus contam, que eles vagaram pelo deserto por anos e anos, por 40 anos, até encontrar uma terra prometida. Isso, na verdade, é um conhecimento que pega uma época muito mais anterior, né? Então, nesse mapa aí, vocês podem ver que a Atlântida era mais no hemisfério norte, né? Pegando principalmente ali onde é os Estados Unidos, o Canadá, e indo em direção à Europa, e indo na direção sul, né? Com grandes territórios até na região onde no Brasil hoje é o Rio de Janeiro, era a ponta sul da Atlântida, era onde é o nosso glorioso Rio de Janeiro, e a Atlântida continuava lá na direção que hoje é o norte da África, é, a Rússia, pegando lá a área que hoje é o Oriente Médio também, indo para a região da China, né? Tudo isso era o continente Atlântico há 1 milhão de anos atrás. Mas a Atlântida, que chegou a ter 2 bilhões de pessoas encarnadas, o desenvolvimento mental que foi adicionado na humanidade pelos senhores de Vênus acabou gerando um certo distúrbio nas lideranças desse continente e acabou, meus irmãos, que, segundo é informado, né, é, a Atlântida acabou passando por uma série de catástrofes que adivinham justamente do comportamento muito pouco ecológico que os atlantes tinham, né? E principalmente aquilo que eles gostavam muito, que era, como é nos dias de hoje, gostavam muito da guerra, né? Eles desenvolveram armas atômicas, né? Já explodiam bombas atômicas naquela época. Vocês não imaginem que bomba atômica é um desenvolvimento atual, né? Porque nada há de novo debaixo do sol. E infelizmente também
descambaram, né? A religião da Atlântida era muito parecida com o que é hoje o espiritismo, né? Eles evocavam muitos espíritos dos desencarnados, faziam muitos trabalhos realmente de magia negra, né? Chegaram até a criar uma espécie de uma guerra psíquica, né? Em que as pessoas se atacavam não no plano físico, mas no plano astral, né? Chegava até o ponto da pessoa se suicidar para ir atacar a outra no plano astral. Então vocês vejam bem que tipo de civilização foi essa da Atlântida, né, que tinha realmente características muito parecidas, né, com os idiomas orientais, né, com ideogramas e tudo mais. Mas aí, justamente na época desse mapa aí, há 800 mil anos atrás, ocorreu o grande afundamento da maior parte do continente Atlântico, que não por acaso estava lá no meio do que é chamado o Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico chama exatamente Atlântico devido a ele, há muito tempo atrás, comportar exatamente as terras da Atlântida, né? E aí, infelizmente, houve uma catástrofe, né? Aquela sexta-feira terrível, onde através de muito terremoto, muita explosão de vulcão, tal, milhões e milhões de pessoas morreram em questão de poucas horas, né? E eram as nossas próprias almas que estavam lá naquela época, então a gente deve ter alguma reminiscência terrível na nossa memória. E o que aconteceu é que praticamente sobraram no meio do Atlântico duas grandes ilhas, né? A ilha de Ruta, mais ao norte, e a ilha de Daitia, mais ao sul, né? Então a Atlântida ficou com essa conformação até 200 mil anos atrás. E justamente nessa época, de 200 mil anos atrás, começaram as profecias de que a Atlântida, aquelas ilhas que sobraram, iam afundar de vez. E aí começou uma diáspora entre os Atlantes, que eram muitas profecias que a Atlântida ia afundar de vez. E aí os Atlantes começaram a viajar na direção oeste, em direção às Américas, começaram a viajar em direção ao Oriente, indo lá parar até na China, no Tibete, e também os Atlantes se radicaram muito na região onde que hoje está o Egito, né? E foram eles que foram os patrocinadores verdadeiramente da construção das primeiras pirâmides. Porque pirâmide, meus irmãos, repito, é tecnologia Atlante, né? Então, aonde você acha pirâmide, onde que a gente encontra pirâmide? Não só no Egito, mas na Mesoamérica. Agora se descobriram pirâmides também na China, que os chineses não estão nem querendo desenterrar as pirâmides lá, porque elas estão há muitos milhares de anos debaixo de vegetação, de terra, né? Então, as pirâmides que nós encontramos aí no México, né? No Peru e cidades, né? Madame Blavatsky, por exemplo, antes de ser descoberto Machu Picchu, né? Ela dizia, olha, no Peru, aqui na América do Sul, tem cidades lá megalíticas, né? De pedra que foram de uma civilização muito desenvolvida. Na verdade, essas pirâmides, né? Como essa pirâmides que obviamente faziam um culto solar muito descarado, né?
muito claramente, né? Como assim faziam os egípcios, né? E as pirâmides, meus irmãos, elas não são como muitos dizem aí, tumbas, né, para os faraós, né? Isso aí é a coisa mais absurda que a gente vê nesses canais aí, tipo History Channel, né, e outros aí, né? Porque nunca se encontrou o corpo de um faraó enterrado numa pirâmide, meus irmãos. A pirâmide para os Atlantes era uma máquina iniciática, né? Era uma máquina onde você só entrava lá para ter uma expansão de consciência. Vocês imaginam pirâmides como essas aí que hoje estão totalmente depenadas, né? Tiraram todo o acabamento de mármore que tinha em volta delas, ou a ponta de ouro que tinha nessas pirâmides. As câmaras interiores das pirâmides era para fazer uma expansão de consciência muito grande das pessoas que entravam lá ritualisticamente. Não tinha nada que ver com tumbas. E era também um culto também ao contato que os atlantes tiveram com seres de outros sistemas planetários. As 90 pirâmides que existem, que estão de pé ainda no Egito, elas estão todas orientadas como se elas fossem projeções ortogônicas de determinadas constelações que nós vemos no céu. Porque eles sabiam e provavelmente tiveram contatos, né, com os seres das estrelas e eles sabiam muito bem que ah, a nossa humanidade ela está, de certa forma, ligada a essas estrelas. O nosso Sol está confederado com essas estrelas. Então, eles, nas pirâmides, né, eles fizeram um culto realmente a essa energia transformadora que as formas têm e, obviamente, que não tem relação nenhuma com a nossa tecnologia atual, que só quer saber de explodir, movimentar as coisas, né? Então, o que sobrou realmente da Atlântida e que afundou de vez, né, há 11 mil anos atrás, que era, que foi registrado como está registrado pelos hebreus na história do dilúvio, ou que foi citado por Platão, né, o dilúvio, e ele fala claramente da Atlântida, né? Dilúvio esse último cataclisma, né, da ilha de Poseidones, né, que era a última ilha que sobrou do continente Atlântico, quando isso afundou, gerou realmente no norte da África uma inundação muito grande e lá já existiam pirâmides. Não as atuais pirâmides, que segundo Blavatsky começaram a ser construídas há 70 mil anos atrás, né? Leadbeater diz que, na verdade, essa diáspora atlântica começa há 200 mil anos atrás e a história do Egito é uma história realmente só de decadência, né? No, no, os egiptólogos notam que quanto mais antiga são os artefatos, a escrita egípcia é sempre melhor, mais rebuscado, a arte é mais refinada. Por quê? Porque eles foram herdeiros da tradição atlântica. Então, o Egito nunca passou uma época de, de ascensão para depois ele ter uma queda. Na verdade, a história do Egito é só uma história de queda muito grande até cair também na magia negra toda de novo, né? Como nós podemos ler no livro da Mabel Collins, que é o Idílio do Lótus Branco, né? Quem quiser saber como é que foi a decadência do Egito,
leiam esse livro de Mabel Collins, O Idílio do Lótus Branco, que vocês vão ver histórias lá cabeludíssimas, né? Então, só que a atual civilização, a quinta civilização ou raça ariana, ela começa, meus irmãos, há muito tempo antes dessa catástrofe toda. Foi justamente lá na época do 1 milhão de anos atrás é que da, da quinta subraça da Atlântida foi levado um segmento, uma determinada quantidade de pessoas para o Oriente, para que ali eles começassem a desenvolver, né, aquilo que ficou conhecido como a civilização branca, ou a raça branca. E esse segmento eram chamados os semitas, mas semitas advindos do povo Atlante, que não tem nada a ver com os hebreus atualmente, o que os hebreus contam deles mesmos hoje em dia, na verdade, é um conhecimento que eles ficaram sabendo do que aconteceu lá para trás. Entre outras coisas que eles copiaram, né? Histórias como que o Moisés foi encontrado numa numa barquinha no Rio Nilo e a rainha, a esposa do faraó, pegou o barquinho, né? Se vocês forem ler, por exemplo, a Doutrina Secreta, Madame Blavatsky diz que vários povos antes dos hebreus tinham essa história de uma rainha recolhendo uma criança no rio, criando ela. Isso, na verdade, representa a continuidade das civilizações, né? Então, os verdadeiros semitas, eles começam a existir há 1 milhão de anos atrás, eles vão para o Oriente e depois eles começam um retorno, né, para o Ocidente, e aí é que começa o desenvolvimento da civilização atual, que é conhecida como civilização indo-ariana, né? Na região do Vale do Indo, na Índia, ali que começam as atuais linguagens atuais, os traços genéticos que nós temos em comum com todos esses povos, né? Então, a história da quinta civilização, que é uma civilização que ainda está em curso, né? Nós estamos desenvolvendo praticamente a capacidade mental, principalmente a capacidade mental concreta, nos seus atributos maiores, né? Então ainda vai passar muitos e muitos milhares de anos para o final dessa atual civilização ariana, mas já começou a ser formada a sexta civilização, que seria teoricamente aqui o assunto dessa palestra, mas eu estou fazendo toda essa digressão aqui, meus irmãos, porque nem tem tanta informação assim sobre o que vai ser essa próxima civilização. A civilização, a sexta civilização, ela vai advir da quinta civilização, e a profecia que vai ser a primeira vez que uma civilização passa o bastão para outra sem ter um cataclismo assim total que faça a civilização seguinte até duvidar de que houve a civilização anterior, porque nós duvidamos que existiu a Atlântida e os atlantes duvidavam que havia existido a Lemúria, né? Mas da nossa civilização para a sexta, né? Não vai haver um cataclismo, não vai haver uma guerra assim que destrua realmente a maior parte do planeta, não vai ser necessário isso. Então, a sexta civilização, meus irmãos,
Em contrapartida, a quinta, ela vai desenvolver a capacidade intuicional, né? É o passo seguinte, inclusive, dos corpos invisíveis humanos, né? Além da mente abstrata, chega exatamente o nível búdico, o nível da intuição e é também o nível da clarividência, né? E como que vai se dar isso, meus irmãos? Já muitos escritores teosóficos, o próprio Ginarajadasa, lá que escreveu os Fundamentos de Teosofia, ele dizia que nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, principalmente do Sudeste para baixo, região sul do Brasil, nos Pampas, na Argentina, no Uruguai, está se desenvolvendo um tipo humano, né, pelas misturas genéticas de vários povos, onde aqui nessa região do Brasil, na região oeste dos Estados Unidos, né? A região da Califórnia, principalmente, em certas porções da Europa, ali, meus irmãos, está se desenvolvendo a partir da civilização ariana, pessoas com muito mais sensibilidade, com muito mais intuição, pessoas que vão desenvolver realmente as novas religiões, pessoas que vão realidades que para nós são ainda invisíveis, como por exemplo os seres angélicos, passarão a ser visíveis pelos seres humanos, aonde realmente a meditação, o conhecimento das energias do corpo humano vão se dar plenamente e em isso não fazendo diretamente uma oposição a essa civilização atual, que na verdade o grande objetivo atual é que as pessoas vão desenvolvendo a sua mente, né? O seu corpo mental, daí que houve uma universalização da educação, que foi aí inventada não só a escrita, mas também as publicações lá com Gutenberg, os livros, agora a internet, né, que é praticamente a própria era de Aquário, é a internet, né? Nós estamos aqui nos comunicando exatamente à distância, né? Coisa que questão de 50 anos atrás seria ficção científica, né? Uma palestra teosófica está sendo transmitida à distância, a pessoa poderia se conectar aqui de um outro continente que ela assistiria tranquilamente. A própria Sociedade Teosófica está transmitindo lá da Índia palestras para pessoas do mundo todo assistirem, né? E a profecia que está aí incutida é que daqui mais ou menos uns 500 anos, ali na região da Califórnia, os mestres de sabedoria vão se reunir ali e praticamente criar um novo estado ali, né? Não vou dizer um país, mas pelo menos uma comunidade ali muito grande, aonde os mestres vão estar presentes e essas capacidades espirituais vão estar cada vez mais presentes, né? Mas isso, na verdade, é a sexta sub-raça, ou sexta divisão da civilização ariana. Isso é que vai ser a semente para o desenvolvimento do continente, aonde vai acontecer realmente a sexta civilização, vai se desenvolver aí nesse espaço que vocês estão vendo, que é o Oceano Pacífico, que provavelmente quem batizou esse oceano aí, que é praticamente um grande vazio, né? Daqui a algumas centenas e centenas de milhares de anos, ali vai subir um novo
continente, e é ali é que vai se desenvolver realmente a sexta civilização, a civilização intuicional, né? E temos que nos remeter os irmãos ao livro de Jinarajá Dasa, justamente sobre a civilização da intuição, né? A sexta raça, a civilização da intuição, porque a previsão é que as almas se reencarnando vão se aperfeiçoar até atingir a vida nesse novo continente. E a sexta civilização, aliás, a sétima civilização, meus irmãos, nós não podemos realmente falar muita coisa sobre ela, porque só há indícios, né? Porque nós não sabemos nem aonde que vai ser. É uma civilização que está muitos milhões de anos no nosso futuro, né? Que vai ser realmente a culminação da evolução da humanidade nessa cadeia, nessa quarta ronda da cadeia terrestre, né? Aonde realmente vai surgir uma civilização de pessoas realmente altamente espiritualizadas, com capacidades muito além da intuição, desenvolvendo a vontade átmica, né? Atingindo, né? Centenas de milhares de pessoas atingindo a iluminação, né? E provavelmente todas essas problemáticas de desigualdades que nós temos no mundo, isso tudo já terá sido sanado, né? E questões como a guerra, como as desigualdades sociais, a pobreza, as doenças, tudo isso terá sido deixado para trás. E Madame Blavatsky profetiza na doutrina secreta que a humanidade voltará a ter um único sexo, né? Que a androginia vai retornar, que as pessoas vão ter dentro de si mesmo as duas polaridades, masculina e feminina, e ela faz lá uma profecia que eu não sei como que isso vai acontecer. Ela diz que os seres humanos vão ter duas colunas dorsais, duas espinhas dorsais, né? Não sei realmente que desenvolvimento vai ser esse. Provavelmente tem a ver com a questão das polaridades masculina e feminina, mas é esse, meus irmãos, o grande esquema que a teosofia revelou para nós, né? Através de livros como a Doutrina Secreta, os escritos de Charles Leadbeater, de Annie Besant, de Geoffrey Hodgson. Eles nos mostram que a nossa humanidade ela está progredindo dentro de um plano, né? Não é uma coisa fortuita, né? Cada pessoa reencarna em média cerca de 4 vezes em cada subcivilização, né? E nós passamos muito mais tempo no mundo espiritual do que no mundo físico. Não imagine que a gente passa mais tempo encarnado na matéria. A matéria a vida na matéria é quase que a exceção, né? Nós passamos muito mais tempo no plano espiritual, porque se a conta é que a evolução humana, das almas humanas, se processa em 777 encarnações. Se vocês pegarem essa época aí da Lemúria até hoje e dividirem 25 milhões de anos atrás por 777, vocês vão encontrar números aí que a pessoa teria que reencarnar de 50 em 50 mil anos, e a gente sabe que não é assim que acontece, né? Quando a pessoa começa a reencarnar, ela vai. Isso tem um ritmo
muito mais acelerado, né? Mas em certos momentos da humanidade as almas ficam, por assim dizer, suspensas no nirvana ali intercatenário, né? Então, meus irmãos, era basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, finalizando, né, essa temática com relação às civilizações. Obviamente que eu vou recomendar que vocês leiam Doutrina Secreta, leiam os livros de Charles Leadbeater, da doutora Annie Besant, principalmente aquele livro O Homem, de onde como veio, para onde vai. Nós temos aí o próprio livro de Gina Rajadasa, se vocês derem a ele o devido desconto lá, né, da terminologia de raças que ele usa lá, né? Mas todos esses livros valem a pena porque, na verdade, eles mostram que a nossa humanidade ela tem realmente tem um pedigree, né? Ela não está realmente perdida dentro desse processo e nós, obviamente, estamos evoluindo, né, dentro disso tudo, meus irmãos. Então, muito obrigado uma vez mais, namastê, e vou abrir aí se alguém quiser fazer perguntas, né, quiserem fazer acréscimos aí também, estaremos à disposição de vocês. Muito obrigado.